Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Luma Holanda e serei sua host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazer cases inovadores e conhecer um pouco mais sobre alguns dos melhores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte da CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que visa conectar empresas e pessoas a profissionais e especialistas em CX. Na página, encontrar um expert é muito fácil. Basta clicar em Encontrar parceiro. Para buscar o mentor perfeito para você, é possível filtrar os especialistas por temas, serviços e segmentos. Quando encontrar o expert perfeito para você, é só clicar em Ver perfil. Lá, além de ver a biografia e competências do expert, você também poderá agendar uma conversa. Simples, não é? E caso você queira passar o seu conhecimento em Customer Experience adiante e se tornar um CX Expert, é só clicar em Ser Parceiro, preencher o formulário com as suas informações e aguardar a Solux entrar em contato. Para saber mais, acesse cxexperts.com.br. E o convidado de hoje é o diretor de experiência do cliente e e-commerce do Grupo Oscar, Thiago Damasio. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Muito obrigado, viu, pelo convite. Imagina, prazer ter você aqui com a gente. Thiago, então, para todo mundo te conhecer, queria que você contasse aí pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Ah, bacana. Bem, eu iniciei, né, a minha carreira mais focada em consultoria de empresas, né? Trabalhava como designer de serviço. Lá atrás, quando ainda não falava muito de jornada de cliente, né? Não tinha tantas metodologias de CX, mas o design já era uma característica bem forte, principalmente dentro de serviços, dentro de algumas empresas, né? E aí eu comecei a fazer consultorias, aí eu criei uma empresa, né, que chamava MSN Consultoria, e fui trazendo consultorias de marketing, gestão, finanças, uma consultoria bem 360 dentro das empresas, mas bem focado no design também, né? A partir desse momento eu tive também uma oportunidade, né? Eu entrei no Sebrae. Lá no Sebrae eu trabalhei como um gestor de programas de aceleração de startup. E aí foi paixão à primeira vista, né? Comecei a trabalhar com User Experience, né? UX, CX estava bem incipiente naquele momento também, mas já trabalhando jornada, formatando persona, trabalhando em cima da proposta de valor, né? E isso foi, aos poucos eu fui também ganhando um pouco mais de maturidade, até chegar a ter uma equipe, né, ela entrava dentro das empresas para fazer inovação. Então era um grupo, chamava Agente Local de Inovação, a gente chamava de ALI, né, onde eles iam fazendo inovações em várias empresas, né? Então, ao longo de um programa, né, que tinha mais ou menos a duração de 6 meses, a gente conseguiu fazer inovação dentro de processo, dentro de jornada, criando novos produtos, novos serviços em mais de 200 empresas. Foi aí que também surgiu a oportunidade de implementar uma área de experiência do cliente dentro da DM Card, que era uma empresa do ramo de serviços financeiros, cartões de crédito, cartões private label, né? E foi bacana, a área ela já existia, só que a ideia era realmente fortalecer, implementar, trazer ali toda essa cultura de experiência do cliente. Então a área ela começou, ela já era bem enxuta, já começou com as disciplinas de UX e CX, né, juntas, e aos poucos ela foi evoluindo, né? Então ela passou de 3, 4, 5, aí quando depois de uns 3 anos e meio, mais ou menos, a gente conseguiu trazer uma área bem robusta para a empresa, focado em todas as disciplinas de UX, desde UX Writer, o Product Design, UX UI, que é focado mais em interfaces, a canais mais digitais, e CX, né, trabalhando com jornada, implementação de métrica, pesquisas, e também uma área dentro desse mesmo escopo focado em pesquisas com clientes e usuários, né? Então eram 3 disciplinas que ficavam dentro dessa área, e aí eu estava já como head dessa empresa.
E no ano passado eu recebi o convite de entrar como diretor do Grupo Oscar, né? O Grupo Oscar ele é um ecossistema de moda, né? Mais focado no segmento de calçados, onde ele tem mais de 60 lojas físicas, possui 6 e-commerces ativos, né? Tanto aqui como o Oscar Calçados, como Paquetá Esportes, Paquetá Calçados, Gaston e a Diadora, que também é da marca, é a representação da marca do Brasil, ela é pela Oscar, né? A Oscar ela detém esse poder de negociar essa marca aqui dentro do Brasil. Fora isso, tem um time de futebol, que é na cidade que eu nasci, né? Que também foi agregado no grupo, que é o São José Esporte Clube, concessões de estádio e uma série de outros serviços, desde a agência, mas bem focado em moda, né? Então, tudo que de fato tenha a ver com essa parte de calçados. E o interessante é que tem até uma iniciativa bem bacana, que é uma ONG, que chama Recicalce. Essa ONG ela pega calçados velhos, né, e acaba reutilizando eles, usando para doação. Então, para você ver que é bem amplo, né, esse ecossistema, né. E agora, esse é o desafio, né? Iniciei lá como diretor de Customer Experience, trabalhando com UX dentro dos sites, e aí acabei também pegando a diretoria do e-commerce, né? Que ele vem aí numa máxima, vem crescendo ano a ano, né? Ano passado teve um crescimento bom, né? Um crescimento muito alto. E agora a gente está nessa fase de alavancar ainda mais as estratégias de experiência do cliente. Então, esse é o momento que eu estou agora. Exatamente o que eu ia te perguntar. Quais são os maiores desafios que você vê agora? Bem, o grupo, né, Oscar, ele é um grupo muito amplo, né, ele é muito grande, né? Então, você trazer essa experiência da loja física, né, para o digital, ele já começa a ser alguns desafios, né? Jornada bem diferente. Exatamente, é uma jornada omnichannel, né? Porque a pessoa ela pode comprar no site, retirar na loja, comprar na loja pelo site, tem um aplicativo, então tem uma série de fatores dentro dessa jornada que de fato aumenta um pouco a complexidade. Só que como nós estamos iniciando esse trabalho desde o ano passado, de CX, a gente acabou trabalhando algumas iniciativas estratégicas, mas que tenham grande efetividade. Sabe aquela questão da matriz de esforço versus impacto, né? Bem, vamos fazer o que não vai trazer tanto esforço, mas já vai gerar causar ganho rápido para a empresa. Então é isso que a gente começou a fazer. E logo no primeiro ano, né, nos primeiros meses, a gente implementou um programa de embaixadores de CX, com mais de 6 áreas diferentes, né? Líderes de outras áreas, para trazer melhorias de CX dentro da área deles, né? A gente chamou até de Liga dos Clientes. Então a gente fez todo ali, né, um grupo, né? Então tinha o pessoal de RH, né, da parte de pessoas, o time do e-commerce, do aplicativo, tinha uma empresa do grupo que é um crediário, que é a Fastcard, que também trouxe melhorias para a jornada, e a parte de atendimento também, né, que está dentro dessa minha diretoria. E ao longo de 3 meses desse programa, a gente elegeu 6 projetos, né? Fez ali uma banca inicialmente para ver se o projeto era aprovado ou não. Aprovou o projeto e em 3 meses implementou e já começou a colher os primeiros resultados. Então isso daí foi uma estratégia de ganho rápido, mas foi muito, muito efetiva. Surpreendeu positivamente, sabe? Porque são muitos desafios, né? Achei bacana que vocês pegaram várias áreas para trabalhar, porque eu acho que isso fomenta também a cultura, né, de centralidade no cliente. Porque geralmente as pessoas só olham ali pro atendimento, para quem tá ali na ponta, sabe? E acaba não olhando para as outras pessoas da empresa. É muito legal você tocar nesse assunto, né? Porque o CX, de uma maneira geral, sozinho, ele não faz nada. O CX, ele não... Ele pode trazer diretrizes, estratégias e tudo mais, mas quem entrega a experiência são as áreas, né? O time comercial, né?
por exemplo, nas lojas, quem está entregando a experiência, quem de fato é, né? O vendedor que está lá na ponta, né? Ou não, o cara às vezes está num aplicativo, então beleza, ele está dentro do aplicativo, mas é um outro canal. Então, assim, são várias áreas envolvidas, né? Para que tenha uma cultura centrada no cliente, né? Então, é o que eu estava até comentando ali, né? Fazendo uma analogia, né? Recentemente eu terminei um mestrado e eu tive a oportunidade de estudar com profundidade mesmo a disciplina de experiência do cliente. Então, dentro do mestrado, eu acabei estudando artigos científicos, né? Não só conteúdos que tem na internet, mas olhando realmente a fonte, Isso, né? Exatamente. A fonte, os autores, pesquisando consultorias e cruzando, né, com todo ali um rigor acadêmico, né? E eu consegui, de fato, tangibilizar um quadro, né, um canvas, que eu chamo de CX Bird, no qual você tem cada uma das áreas referentes à disciplina de experiência do cliente. Eu comecei a ver, poxa, mas o CX ele parece muito complexo, parece inacessível para algumas pessoas, né? Você pode perguntar para qualquer profissional de CX se a mãe da pessoa sabe o que o filho faz, ou o parente, a avó, e não é tão simples assim, né? E não diz, não, CX é atendimento, CX, não, é mais focado em suporte. Então existe essa confusão, né? E aí pensando em facilitar, né, eu falei, poxa, CX ele é como, eu imagino que seja como uma grande música, né? Se você pensar nessa analogia, né? A música por si só, ela tem os instrumentos, tem a letra, tem o vocal, tem a melodia, e tudo tem que estar em constante harmonia, tem que estar alinhado, tem que estar sincronizado para dar certo. E CX ele tem que ter isso bem alinhado, em constante harmonia, com as 5 competências, né, que a CXPA traz de experiência do cliente, né? Eu comecei a entrar nessa linha e falei, puxa, é verdade, né? E aí eu fui ver que se você pegar a palavra música em inglês, vira music, né? Você tem todas as disciplinas dentro desse anagrama, né, que você teria, né? Então o M de métricas, mensuração, né, de resultado, ROI, que tipo de hoje, como que você está metrificando a experiência do cliente dentro de um canal, dentro do aplicativo, com o NPS, né? Qual que é o retorno das ações que você tem, se está tendo cross-sell, qual que é o valor, quanto que de fato um promotor deixa de receita do que o detrator. Então, isso daí é muito importante, né? Se você pegar, então, o M de métricas e mensuração, você tem o U de understand, né? Que seria a questão de você conhecer muito bem o cliente, conhecer a sua persona, né? Hoje em dia tem aí diversas metodologias para você formatar a persona, para você ter entendimento, para você entender de pesquisa, né? O S de estratégia, que aí você tem que ter uma estratégia bem fundamentada, né? A estratégia ela inicia ao longo do ano, mas você tem que fazer algumas correções de rota, mas é interessante saber aonde que você quer estar no final do ano, daqui a 3 anos, né? Que tipo de programa que você vai implementar, se você vai ter um comitê de clientes ou não, como que você vai, de fato, conseguir disseminar essa cultura para toda a empresa. Então, eu acho que o S ele é muito importante, mas como eu falei, tem que ter sinergia com essas outras competências, não né? adianta você ter a meta se você não tem a não forma adianta, de chegar não até adianta. essa meta. E aí, seguindo, né, se você for ver, o I de inovação, né, focado até o design thinking, né, quando ele trabalha inovação e design, né, a CXPay traz, né, mas o design thinking ele é muito focado em inovação. Então, assim, antes da gente, de fato, propor soluções, é entender muito bem o problema, escolher formas de resolver esse problema, testar rápido, interar, sabe essa metodologia de startup, para você ter ali resultados rápidos também dentro da organização, né? E aí, para finalizar, o C, né, de cultura, né? Que aí até que tem aquela fase do Peter Drucker, né, que a cultura ela devora a estratégia no café da manhã. Se a gente tem de fato ali, poxa, essa é a estratégia, é isso que eu quero seguir, tal, e você chega na empresa, ela não tem aquela cultura, de fato você não vai conseguir atingir os resultados.
Então, é assim, né? O music, né? De mensuração, o de understand, o S de estratégia, o I de inovação e o C de cultura, né? Fazendo aí uma analogia para a gente, de fato, simplificar um pouco, né, dessa disciplina. Tiago, e como você aborda a integração desses 5 elementos aí nas suas estratégias? É fácil? É complicado? Porque, como você disse, acho que todos andam juntos, né? Mas como que é a aplicação, assim? Bacana. Boa pergunta. Eu acho que dificilmente você vai ter uma organização que ela é 100% em todas essas competências. Você vai conseguir, às vezes, até empresa que é de CX mesmo, sabe? Ela vai ter um lado um pouco mais fortalecido, né? Ou seja, de cultura, ou seja, de métricas e tudo mais. Então, assim, acho que um primeiro passo que eu acabei fazendo no Oscar, que foi bem legal, é um mapeamento, né? Poxa, pega lá, coloca esse framework, né? As letrinhas ali e coloca do lado as ações que você tem de cada uma dessas letrinhas, dessas competências. Aí você vai ver, poxa, aqui eu vou tentar trazer alguns exemplos práticos, né? Lá, métricas, né? Poxa, lá nos caras a gente tem um NPS, né? Tem um CSAT, a gente olha também notas de aplicativos, né? Como feedback, porque não são só métricas suas, existem métricas que o próprio mercado te dá, né? Como o Reclame Aqui, por exemplo, né? Então, poxa, legal, então você já elencou algumas coisas que você tem. Aí você vai no U de entendimento, né? De entendimento sobre o cliente, né? Uma das coisas que a gente implementou que também foi bem legal é começar a fazer pesquisas mesmo com clientes, entendendo, entrevistas, né? Grupos focais, testes de usabilidade, tudo, e colocar isso tudo em um único local. Sabe, de fácil acesso para toda a organização. Porque também não adianta você fazer pesquisa e ficar só com você o conhecimento. Ele tem que ser para toda a organização, né? Então a gente começou com o Oscar Lab, né? A gente colocou esse nome, mas para ter todas as informações do cliente que nós formos pesquisando ao longo do tempo, dentro de um único local que qualquer pessoa pode pesquisar, né? Então também tem essa questão de ser mais acessível, né? Então assim, aí você vai trazendo cada uma dessas letras, você vai trazendo iniciativas, né? Das estratégias, da inovação. Poxa, inovação, tá? Como que eu vou ver... A sua empresa, ela já fez algum tipo de inovação? Se sim, ela fez essa inovação por quê? Ela fez da cabeça dela, ela fez porque ela achou que deveria, ela fez para diminuir um custo, ou ela fez porque um cliente ou um grupo de clientes viu que era uma necessidade. Muitas vezes ela pode criar uma inovação que ela achou interessante, que estava no mercado, que era uma tendência e dá super certo. Mas quando você está colocando o cliente no centro, está pesquisando, está criando, co-criando com ele, nossa, fica muito mais fácil, muito mais assertivo, e você provavelmente tenha um resultado, né, mais rápido do que de fato ir criando várias inovações, né? Então eu acho que é um pouco disso, mas a cultura eu acho que ainda é um dos competências que são mais fundamentais, né? Eu acho que essa é a palavra. Acho que se a empresa ali começa pensando na cultura, eu acho que muito dos outros acabam vindo, né? Das outras competências. Perfeito. A cultura, né? Ela vem ali desde os valores das empresas, do propósito, da missão, da visão deles, né? Que antes a gente fazia, né? Você entrava na faculdade, você via lá o business plan, né? Você tinha disciplinas que trabalhavam com isso daí. Mas, poxa, isso daí tem que continuar muito forte dentro da empresa, né? Então, assim, a pessoa fala, não é só uma palavra que está estampada, né? Os valores, não. É realmente a pessoa viver isso daí, né? Então, de uma forma colaborativa, né? Então, assim... nós temos aí dentro dos valores essa excelência do atendimento, né? Aí quando eu entrei na Oscar, eu fui de fato olhar as métricas, olhar o NPS, falei, caraca, pior que é verdade, o atendimento da loja, ele é um dos grandes diferenciais dessa empresa. Eu comecei a clusterizar lá, comentários espontâneos sobre atendimento, era batata.
cliente que trazia um comentário bom sobre atendimento era extremamente promotor. E aí você vai fazendo esses links e evidenciando para todo mundo, né? A mesma coisa você faz. Poxa, quais são os motivos dos que trazem mais detratores, né? Então, tem um valor que está definido, mas isso daí não está sendo seguido à risca dentro da empresa, né? Aí citando, por exemplo, um exemplo de uma empresa, né? Então, como que a gente pode fortalecer, né? Será que a gente pode trazer alguém de fora? Será que a gente pode fazer um evento aqui dentro da própria empresa, fortalecer a comunicação interna, trazer incentivos? Então, hoje tem diversas formas de trabalhar, né? Mas tem que ser bem estratégico, assim, na minha visão. E focar no que tá trazendo, no que vai trazer resultados, assim, num período mais curto, para você ganhar mais tempo, né? Eu costumo dizer, quando você tem os primeiros ganhos, ele te dá mais tempo para você sustentar iniciativas que são mais de médio, de longo prazo, né? Então acho que é um pouquinho dessa estratégia que a gente acaba adotando dentro do Oscar. Tem alguma estratégia, alguma ação específica com os detratores? Com os detratores? A gente tem, tá? Eu costumo olhar o NPS de algumas óticas, né? Primeiro que o NPS você tem que, de fato, fechar o ciclo, né? Sim. Que é responder o cliente que ele está sendo um detrator. Isso daí é fundamental. Ele fez a pesquisa, ele trouxe, minimamente você tem que trazer essa resposta rápida, né? Só que existem algumas coisas que são estruturais, que aí é o Alper Loop, né? Que aí, de fato, como que você impacta a empresa como um todo para que não tenha mais aquele tipo de reclamação, né? Então acho que esse é um ponto que as empresas acabam não indo muito nesse nível, né? Que é buscar causas raízes, né? Dentro de algumas dessas iniciativas. Tratando, acho que como casos isolados, né? Sendo que na maioria das vezes não é. Exatamente. Mas olha que interessante, né? A gente identificou que alguns dos motivos de detratores que a gente tinha era dentro da empresa seria a parte do crediário, né? Porque a gente oferece um benefício, né? Só que o crediário, ele traz um pouco de fricção também, né? Porque você vai fazer um empréstimo, um financiamento, fazer um cartão, dá um momento assim um pouco diferente, né? Que as pessoas ficam muito ansiosas e tudo mais. E aí dentro do programa da Liga dos Clientes, o gestor, né, da empresa, do grupo, ele estava lá e ele trabalhou exatamente essa etapa da jornada da PAC, né, que é a proposta de abertura de crédito. E aí, ao longo desses 3 meses, já trouxe uma melhoria. Então, assim, é contínuo. Essa melhoria ela é contínua, né? Então, beleza, depois vai revisitar, vai ver se melhorou e tudo mais. Só que acho que esse é uma maneira legal de você trabalhar os detratores. Mas aqui eu faço um adendo também sobre os promotores. Porque, assim, tem muita gente que não usa os promotores. Porque, assim, a pessoa tá falando bem de mim, eu vou ficar ok, eu vou mandar um agradecimento. Poxa, meus promotores, eles podem te ajudar a falar bem da sua empresa nas redes sociais. Ele pode ajudar a avaliar ali de uma certa forma dentro de um aplicativo. Não pedindo para ele dar uma nota boa, não, mas avalie o aplicativo, né? E isso daí vai trazendo mais segurança para você avaliar produtos. E a frase do NPS, a pergunta que você faz do NPS, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a empresa para um amigo ou familiar, né? Então, poxa, a pessoa tá falando que dá 10, que recomenda, e você não vai usar, né? Por exemplo, um programa Member Get Member, um programa de prospecção, um aumento orgânico da sua base. Então, eu acho que tem várias soluções aí bacanas dentro do NPS. Trazendo aí mais da jornada do cliente, como vocês fazem esse mapeamento e como a jornada do cliente influencia nas estratégias de experiência do cliente? Bem, a jornada do cliente, ela é viva, né? A gente tem que, de fato, estar sempre atualizando ela. Mas nós iniciamos um trabalho, né, dentro dessa própria liga, que uma das etapas era preencher esse framework do CXBird, que traz a jornada lá. Então lá tem um momentinho que a pessoa vai fazer o mapeamento de jornada. Então é legal que você, naquele momento, você já mapeou umas 5, 6 jornadas ali, unindo forças, né? E aí trazendo melhorias dentro dessa jornada. Só que hoje é um processo de construção. Nós queremos ter mais visibilidade sobre a jornada, né?
E a jornada ela tem diversos pontos de contato. Então, em determinado momento, o cliente está fazendo um cartão. Poxa, que tipo de pesquisa que eu tenho quando faz esse cartão? Eu tenho uma pesquisa de esforço no final para medir se essa etapa da jornada tá boa? Ah, não, agora é o momento que ele baixa o aplicativo, né? Poxa, como é que eu mensuro o aplicativo? Ele vai, aí eu tenho uma pesquisa sobre churn, eu tenho ali uma métrica que vai ver novos clientes, ativação. Então, olhar isso daí e tentar definir em cada ponto da jornada um indicador estratégico para que você consiga, de fato, ter uma visão ampla da jornada. Mas uma das primeiras coisas que foram realizadas quando eu entrei na Oscar foi alterar um pouco o NPS para o NPS relacional. Por quê? Porque antes, se você fazia o NPS após a compra, você estava analisando uma etapa que teoricamente é uma etapa boa, né? Que a pessoa tá comprando aquele tênis, sandália, o sapato, né? Ela vai estar feliz. Então, eu joguei um pouquinho mais para frente essa pesquisa para 60 dias, porque ali ele já ia ter pegado o sapato, já ia ter testado. Se tivesse algum problema ou não, poderia ter dado, poderia ter entrado em contato com o saque. Então, para mensurar mais etapas dessa jornada, né? Então, eu gosto do NPS transacional também, mas até por esforço a gente acabou esticando um pouquinho mais para ter uma outra métrica. E aí, de novo, assim, a nota caiu drasticamente. Quando você tinha lá uma nota de 90 pontos dentro da loja, né? Você caiu ali alguns pontos, né? Mas trouxe uma série de outras oportunidades que não eram mapeadas, né? E aí quando você olha assim, poxa, mas meu NPS tá alto, por que eu vou mexer em alguma coisa? Muita gente acaba usando como uma métrica de vaidade e não olha pro que realmente aquilo traz, né? E não pode olhar de uma forma isolada também, né? Você tem que olhar com um conjunto de situações, né? Legal. Eu ia te perguntar sobre canais digitais, né? Com a crescente, né, importância, como você gerencia junto com canais de atendimento? Bem, canais digitais, né? Nós temos aí um aplicativo, nós temos um e-commerce do grupo, e dentro desse aplicativo e o e-commerce a gente tem um NPS deles, né? O aplicativo a gente acaba utilizando métricas como o da loja mesmo, né? Da loja de aplicativos, que a gente acompanha os comentários. E o e-commerce a gente acaba vendo o EBIT, o NPS, para conseguirmos ter alguns insights, tá? Só que a gente tem evoluído em metodologia de produto. Então assim, poxa, vamos implementar uma nova funcionalidade? Vamos pensar um pouquinho melhor antes de começar a implementar várias coisas, né? Então a gente parte assim, poxa, que problema que a gente está querendo resolver aqui, né? E a partir disso a gente começa, legal, vamos ver como que o mercado está fazendo de uma maneira geral, aprender também com as outras pessoas, daí é um ganho muito rápido, né? Faz um benchmark, e a gente inicia as funcionalidades normalmente hoje com um benchmark, né? E aí a partir disso a gente vem, faz algum protótipo e já coloca para fazer um teste no ambiente no qual a gente consiga de fato mensurar melhor essa interação, sem estar direto no site, né? E aí quando você lança a solução, ela já tem uma possibilidade muito maior de dar certo, né? Do que de fato você implementando várias soluções, né? Então isso é uma maneira, né? Ela não está muito focado em visualizar o que você já tem, né? Do mapeamento ali. O que já tem a gente consegue ver junto com esses canais de atendimento, né? Que é até a pergunta que você fez, né? É muito importante, o canal de atendimento tá super próximo da área digital, porque ele é o termômetro, né? Você começa a dar um problema de estoque, um problema de entrega, um problema de frete, primeira pessoa que fica sabendo é o atendente. Então assim, poxa, legal, então lá tem muitos dados. Como que a gente faz para dar visibilidade desses dados para toda a organização, né? Então acho que esse também é um trabalho que nós estamos iniciando. Falando, poxa, quais são os principais motivos? E aí você começa de novo, né? Como se fosse uma pesquisa NPS. Buscar a causa raiz, tentar entender o processo. E isso às vezes vira uma nova funcionalidade, vira uma melhoria de processos,
dentro da empresa. Então, nós temos aí esses canais, né? Dentro do grupo, a gente tem a Paquetá e a Carioca Calçados, né? Mas a gente viu que no atendimento, muitas pessoas às vezes reclamavam de um programa que a gente tinha de fidelidade, porque tinha uma fricção dentro da jornada. E isso norteou a gente para olhar o processo novamente, revisitar, tirar essa fricção, e de fato a gente teve ali um ganho exponencial do programa de fidelidade. Não é que o programa ele não estava performando, é que tinha algo na jornada que os clientes estavam falando, estavam chamando a atenção para a gente, e a gente de fato, olhando a operação ali, não estava atuando diretamente. Quando a gente de fato atuou, a gente teve uma mega de uma melhoria, né? Então, são alguns exemplos, né? Mas a empresa, ela tem se mostrado bem centrada no cliente, tanto a área comercial, quanto a área de produtos, a área de TI, né? E o atendimento, que eu falo que é um pouco do core business dele mesmo ali, né? Falando de atendimento, ia te perguntar, a gente estava até conversando sobre CX e CS, como essas duas áreas caminham nas suas legal. estratégias? Acho que principalmente aí no contexto de retenção, fidelização. Eu vejo o CS como uma metodologia importantíssima para a organização, focado em ajudar o seu cliente a atingir os resultados que ele quer. Então, assim, pensa que o cliente, quando ele está entrando na sua empresa, ele está querendo resolver algum tipo de problema, né? Falando assim, os caras, ele está querendo comprar um presente, está querendo comprar alguma coisa pro Natal, está querendo fazer um agrado, está querendo pedir uma desculpa de alguma forma. Então, assim, ele está resolvendo um problema ali, né? E o CS, ele trabalha muito nesse sentido de guiar o cliente nessa jornada para que ele atinja o sucesso, né? Então você tem lá no CS os milestones, né? Que são os momentos em que você vai trazendo boas práticas ou ações mínimas que o cliente vai tendo ao longo do tempo para atingir um certo resultado. Então ele acaba sendo uma ciência, né? Então você fala, poxa, esse cliente ele tá de fato, ele não está mais comprando. Ele não acessou o aplicativo. Ele tá ligando muito no saque. Você começa a identificar algumas métricas que a gente chama de health score, que possivelmente esse cliente possa virar um churn. E aí você começa a agir assim proativamente para de fato não deixar esse cliente entrar no churn. Pode ser um incentivo, algum tipo de comunicação, né? Então você olhando o CX assim, eu imagino que o CX ele é um guarda-chuvão mesmo, tá? Eu gosto até de falar que CX ele tá muito ligado com todas as áreas da empresa, e o UX também tá dentro desse guarda-chuva. Não é que UX ou CX um é melhor do que não, mas são especialidades totalmente diferentes, né? Que de fato são complementares, né? Se você for pensar num design de serviço, ele nada mais é que um mapeamento de jornada. E as pessoas, sabe? E eu vejo que as pessoas não fazem muito desses links. Então, você pegar um design de serviço, às vezes ele vai ser um analista de CX fantástico, porque ele vai olhar num detalhe o service blueprint lá de todas as ações e propor no várias soluções, né? Então, eu acho que o CX ele acaba sendo um guarda-chuva, sim. E o CS ele traz o ritmo, ele traz os rituais, ele garante que isso que está sendo montado ele seja mais eficiente, ele atinja melhor o resultado, né? Então, eu acho que é um pouquinho nessa linha dele. Tudo bem. Beleza? Foi. Nosso tempo tá acabando, Thiago. Queria perguntar para você se você tem algum case, seja como consumidor ou como especialista, que envolve a experiência do cliente. Legal. Eu acho que eu vou trazer um de consumidor, né? Para Pode dar uma ser, mudança legal. aqui, né? Mas assim, né? Provavelmente alguém aqui que esteja escutando a maioria já deve ter ido num Outback da vida, né? Então você pega o Outback, né? Aí você pensa, poxa, legal. Todo cliente que está indo dentro do Outback, ele passa por uma jornada, né? Poxa, o que ele vai fazer? É um aniversário, ele está entrando no restaurante, mas quando ele chega lá no restaurante, quem não conhece o Outback, ele vai se surpreender positivamente com aquele pãozinho deles, né? Que vem um pãozinho quentinho, com a manteiguinha.
Gente, isso daí é um olhar para a jornada, sabe, fantástico, fantástico. Eu acho que dentro da empresa a gente tem que achar quais são os nossos pãezinhos do Outback aqui. Que momento da jornada que eu posso encantar? O encantamento do cliente nada mais é que você corresponder à expectativa do cliente, mas superar. Não só corresponder, mas superar a expectativa dele. Então ali é um momento que você tá, poxa, agora é a hora que eu vou, de fato, esperar aqui um pouco, aí chega, né? Isso daí que traz uma surpresa Momento super wow. positiva. Exatamente. É um momento wow, e eles fizeram de uma forma que ficou escalável. Aí começou a pandemia e eles perderam um pouco disso, né? Poxa, fechado, né? Até escutando o pessoal mesmo do Outback comentando, né? E aí começou a ter mais delivery, né? Delivery e tudo mais. O que eles fizeram? O pãozinho. Foi junto? Pra cá. Então, quando você pede, eles trazem, levam o pãozinho. Então, para ter esse ambiente, eles falam de iluminação, eles trazem ali algumas orientações para você deixar o ambiente próximo ao do Outback. Eles têm até uma playlist, coloca a playlist do Outback aqui, tá? Então, assim, eu acho que isso é um olhar focado na experiência do cliente, né? E a gente, pegando esse caso, talvez a gente possa se inspirar, né, para ter mais casos assim dentro das nossas empresas, né? Encontrar, né, o momento, o pãozinho do Outback. Exatamente. Muito legal, Thiago. Enfim, nosso tempo acabou. Queria que você deixasse seus contatos aí, onde as pessoas podem te encontrar. Perfeito. Bem, se vocês quiserem buscar, normalmente eu estou mais ativo no LinkedIn, né? Legal. O LinkedIn eu costumo ir colocar conteúdos mais à noite ou de manhãzinha, né? Por causa da jornada de trabalho, né? Acaba ficando um pouco mais pesado, mas eu sou uma pessoa um pouco ativa ali dentro do LinkedIn. Instagram, isso daí eu não uso tanto, mas se você digitar Thiago Damasio sem H, você já vai me encontrar lá mesmo. Aparecer. Show. Obrigada, viu? Obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.